antes de começar a falar da gasometria, né, diretamente, a gente vai falar sobre essa questão da avaliação da oxigenação na gasometria arterial. Tá? Então, a gente vai falar primeiro como avaliar a ventilação desse paciente. Eu trouxe aqui essa imagem, tá? Que já é para mostrar para vocês, por exemplo, essa variação do pH. O que indica uma normalidade, o que indica uma anormalidade desse pH. Parâmetro normal de pH no organismo é de 7,35 a 7,45. Tá? Abaixo de 7,35, a gente considera que é um perfil ácido. Estão vendo aqui, ó? Se tiver abaixo de 7,35, no vermelhinho, a gente já tem uma acidose desse sangue. Okay? Quando a gente tem valores acima de 7,45, a gente tem perfil básico, né? Esse perfil básico, esse sangue básico, a gente chama de alcalose, tá? Beleza? Então, acima de 7,45, a gente tem uma alcalose sanguínea, tá? Aqui nessa imagem é bem legal porque ela mostra ali a alteração, aquela variação do que a gente considera compatível com a vida, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um pH menor de 6,8 ou um pH aqui está 8, né? Mas dependendo da literatura, o pH, se ele estiver já acima de 7,8, isso já é considerável incompatível com a vida, certo? A gente não pode ter um sangue tão ácido abaixo de 6,8 ou então um sangue tão básico acima de 7,8. Tá? E lembrando que o perfil do nosso sangue, se a gente bem olhar, de 7,35 a 7,45, é um perfil um pouquinho mais básico, né? A gente considera que é neutro mesmo ali em 7,4, tá? Mas o que vocês precisam saber mesmo para a avaliação dessa gasometria é o 7,35 e o 7,45. Abaixo de 7,35 ácido, acima de 7,45 é base, tá? Para a gente saber avaliar esse distúrbio metabólico aí. Então, eu trouxe aqui os valores de normalidade da oxigenação arterial, que foi até o que eu mostrei já lá no primeiro slide para vocês, para a gente falar desses parâmetros de avaliação da ventilação, antes de falar da gasometria arterial. Então, olha aqui, pH a gente já falou, parâmetros de normalidade. A PaCO2 a gente também já tinha falado, que o parâmetro de normalidade é de 35 a 45, isso aqui vocês precisam decorar, não tem saída. A PaO2, que é de 80, né, a 100, 85 a 100, depende muito também da temperatura. Bicarbonato, 22 a 26. A saturação normal de um sangue arterial é de 94 a 100%. E nós temos também o base excess, né, que é esse Bzinho aqui, que a gente considera menos 2 e até mais 2. Tem literatura que considera de menos 3 a mais 3, tá? Mas a mais usada é essa daqui mesmo. E geralmente a gente tem até valores de referência na própria gasometria, tá? O que acontece? O que vai ser super importante aí para a gente avaliar parâmetros ventilatórios desse paciente? Vamos ter que ficar de olho na PaO2, né, que é a pressão parcial de oxigênio. Vamos ter que ficar também muito atento à saturação desse paciente, certo? Que são os dois que estão em negrito aqui na imagem, tá? Para avaliar parâmetro ventilatório. Para avaliar e classificar a gasometria arterial, são os três que eu já tinha falado para vocês. É o pH, PCO2 e o bicarbonato, certo? O que a gente vai falar agora é a avaliação da ventilação desse paciente. Então, agora a gente vai ter que avaliar criteriosamente a nossa PO2, certo? E também a nossa saturação. Tem uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês, que é bem legal a gente falar, porque a pressão de oxigênio, gente, ela varia conforme a idade do paciente. Já a PaCO2, ela não tem variação independente da idade, certo? Então, isso daqui é super importante porque, às vezes, né, a gente pode até pegar uma gasometria e ver lá um valor de uma PO2 que está, sei lá, 78, e ficar assustado, né? Nossa, mas está baixo, né? A variação aqui é de 85 a 100. Mas depende muito da idade desse paciente, certo? Essa pressão parcial de oxigênio. Agora, a pressão parcial de gás carbônico, não, ela tem que se manter ali entre 35 e 45 mesmo. Ela não tem variação conforme a idade, tá?
Então, como eu falei para vocês, né, como a pressão de oxigênio ela varia com a idade, a gente tem uma fórmulazinha, um cálculo que é usado para que a gente consiga avaliar qual seria essa pressão de oxigênio ideal para o nosso paciente, tá? Considerando, lógico, a idade dele, porque ela varia com a idade, tá? Então, a fórmula que a gente tem é essa daqui. PO2, que é igual a 109 menos 0,43 vezes a idade do paciente, certo? Esse 109 e esse 0,43, eles são ali da fórmula, né? A gente não vai alterar. A única coisa que vai alterar é a idade do paciente. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente de 90 anos de idade, eu quero calcular a PO2 dele, né? Outra coisa importante para falar aqui, geralmente é importante que a gente calcule essa PO2, né, de um paciente que é mais idoso. Então, de um paciente acima de 60 anos, é importante que a gente avalie aí essa pressão parcial de oxigênio ideal, tá? Porque, como eu falei para vocês, pode ser que ela esteja bem baixinha ali, porque é uma alteração que a idade pode causar, né, essa pressão diminuída de oxigênio, tá? E aí a gente fica espantado, né? Nossa, mas está acontecendo, está morrendo. Não está, né? Às vezes é por causa da idade dele, certo? Para pacientes mais jovens, não faz muito sentido verificar. Mas para paciente idoso, tem todo sentido, certo? Então, esse exemplo do paciente idosinho aqui, de 90 anos, a gente jogou na fórmula, né? A PO2 é igual a 109 menos 0,43 vezes 90, que é a idade do nosso paciente. Então, a gente vai ter ali que a PO2 é igual a 109 menos 38,7. Lembrando, gente, que quando for jogar nessa fórmula, primeiro a gente tem que fazer o quê? Primeiro a gente faz a multiplicação daquilo que está dentro do parênteses, tá? Então, a primeira coisa vai ser multiplicar o 0,43 vezes a idade do paciente. E depois a gente faz a subtração. E aí, como resultado final, o que a gente vai ter? Que essa pressão ideal, né, de oxigênio de um paciente de 90 anos de idade seria em torno de 70,3 milímetros de mercúrio. Então, só para vocês verem, por exemplo, que uma PO2 que a gente tem ali, o parâmetro de normalidade de 85 a 100, não seria o ideal para esse senhorzinho de 90 anos, né? O ideal para ele, avaliando a idade, é uma PO2 de 70,3 milímetros de mercúrio, e ele não vai estar morrendo por isso, não. É porque é coisa da idade mesmo, tá bom? Então, só para vocês ficarem atentos, porque às vezes pega uma gaso lá e já, nossa, mas tem a alteração da PO2. Será que isso realmente é tão, assim, preocupante dependendo da idade do paciente? Então, já fica atento. São coisas que a gente não precisa decorar, né? Mas se você está trabalhando em uma UTI, por exemplo, ou num serviço de emergência que vai ser necessário fazer uma gasometria arterial de um paciente, você precisa ter isso daqui anotado em algum lugar, né? É um caderninho de bolso que a gente sempre precisa, né? A vida inteira aí, tá bom? Então, não é para decorar, mas sim para ter anotado e lembrar em algum lugar, tá? Essa tabelinha aqui está justamente mostrando o que eu falei para vocês anteriormente. A PO2, ela altera conforme a idade. A PCO2, ela é a mesma, independente da faixa etária desse paciente, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para um paciente de 20 anos, a PO2 ideal seria ali de 84 a 95. Mas se eu for comparar com um paciente ali de 50 anos, por exemplo, se eu fizer aquele cálculo que eu mostrei para vocês anteriormente, vai dar ali um valor entre 75 e 87 milímetros de mercúrio. Já para aquele paciente de 80 anos, olha só como varia, né? A PO2 ela pode estar ali entre 67 e 79, enquanto a PaCO2 ela se mantém a mesma. Tá? Então, isso está diretamente relacionado a uma coisa que se chama fração inspiratória de oxigênio. Tá? Então, vamos pensar, eu estou aqui, ó. Estou inspirando, né? Eu estou inspirando uma quantidade de oxigênio. A gente fala que aqui em ambiente, né, em ar ambiente, a fração inspiratória de oxigênio ela é de 21%. Tá? 21% é a fração inspiratória de oxigênio em ar ambiente. Certo? Então, é a minha inspiração espontânea. Eu estou aqui na minha casa, dando aula para vocês, e eu estou inspirando 21% de oxigênio. Certo? Desse quantitativo de oxigênio que eu inspiro, pessoal, tem uma quantidade
que vai ficar armazenado nas nossas hemoglobinas, que vai fazer o quê? Vai levar oxigênio para todo o restante do meu corpo, né? Então, vai levar oxigênio para as periferias, para os tecidos, para os outros órgãos, certo? E uma fração desse oxigênio que eu inspirei, ele vai ficar dissolvido no plasma sanguíneo. Bom, essa PO2 aqui, ela está diretamente relacionada à quantidade de oxigênio que fica dissolvido no meu plasma, né? Então, ela vai se alterar conforme a idade, porque conforme a idade, a quantidade de oxigênio que a gente consegue inspirar, realmente, ele vai alterando, né? Com o passar do tempo. Então, essa quantidade de oxigênio que essa pessoa conseguiu inspirar vai ser um pouquinho diminuída, então a gente tem uma tendência a ter a queda tanto da saturação quanto ali da pressão parcial de oxigênio, mas principalmente da pressão parcial de oxigênio, porque a quantidade absorvida pelo plasma é muito menor do que a absorvida pelas hemoglobinas, tá? Então, eu vou falar isso aqui para vocês agora, tá? Então, se a gente pensar em melhor parâmetro para avaliar a oxigenação do paciente, falei para vocês da pressão parcial de oxigênio, né, que a gente obtém ali na gasometria arterial. E a saturação, tá? A saturação a gente também obtém pela gasometria arterial. A gente também pode obter por um oxímetro de pulso, né, professora? Pode, tá? Mas precisa ficar ciente de uma coisa, gente. A saturação da gasometria não é igual à saturação de um oxímetro de pulso, por exemplo, né? É muito comum acontecer o quê? Rodei a gasometria do meu paciente e a minha saturação lá foi de 95. Mas se eu olho lá no monitor, o paciente está saturando 98% no oxímetro de pulso. Aí tem alguma coisa errada. Então, significa que ou esse monitor ou a minha saturação está errada? Não, tá? É comum isso acontecer porque a gente pode ter aí uma variação de 1 até 3% dos valores de saturação da gasometria para a saturação que é monitorizada pelo oxímetro de pulso, tá? Lá no nosso monitor, beleza? Mas o que eu estou falando aqui é da saturação que a gente vai avaliar na própria gasometria. Então, qual seria o melhor parâmetro para avaliar essa oxigenação do paciente? Será que, diante do que eu falei para vocês anteriormente, a pressão parcial de oxigênio ela é melhor ou será que a saturação de oxigênio é melhor para avaliar a ventilação, a oxigenação do meu paciente? O que vocês acham? A pressão parcial de oxigênio, ela tem dissolvido no plasma só 3% do oxigênio que a gente inspira, enquanto a saturação de oxigênio 97% do sangue que a gente inspira, ele vai ficar acumulado ali a nível das hemoglobinas. Então, se a gente avalia, né, qual que é o melhor parâmetro para avaliar a oxigenação? O que tem a maior concentração de oxigênio, que obviamente aqui é a saturação, tem 97% de oxigênio que vai ficar nas nossas hemoglobinas e vai ser ali, né, ser mandado para todas as regiões do nosso organismo, para nutrir os tecidos, os órgãos e também as periferias do nosso corpo, tá bom? Se a gente olhar aqui nesse gráfico, nós temos na vertical a porcentagem da saturação de oxigênio, né, a nível das hemoglobinas, certo? E aqui na horizontal a gente tem a pressão parcial de oxigênio. Essa curva de dissociação da hemoglobina, por que ela é importante? Ó? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem a PO2 de 80, tá? Se eu avaliar, ó, essa linha aqui, ela está me mostrando que essa PO2, ela indica mais ou menos uma saturação de O2 de mais ou menos ali 97%, que a gente avalia aqui, tá? Então, se a gente pensar, um paciente que ele tem uma PO2 de 80, a saturação dele é de 97, né? Então, ele tem uma boa saturação, tá ótimo, né? Mas existem alguns fatores que podem influenciar nos valores da saturação, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, acidose, que é essa curva verdinha aqui, ó, né? Se eu tiver acidose, eu vou ter uma queda da minha saturação. Mas a minha PO2, ela pode permanecer ali, entendeu? Mas a minha saturação vai cair. Se eu tiver, né, ali 7,6, por exemplo,
que já é uma alcalose, esse meu parâmetro aqui da saturação, ele pode estar a nível de 100%. Não vai ficar mais que 100%, porque o máximo de saturação é 100, certo? Mas o que precisa ficar claro é que, se eu tiver uma acidose, eu vou ter queda de saturação. Se eu tiver uma alcalose, eu vou ter aumento da saturação. E é por isso que a gente sempre fala que não é bacana ter um paciente que está saturando 100%. O ideal é que o nosso paciente ele fique saturando ali 95, 96, 97, né? Mas não que ele sature 100%. Porque essa saturação de 100% pode mostrar para a gente que esse paciente está hiperventilando, né? Isso também pode ser em decorrência de algum distúrbio ácido básico, né? Ao mesmo tempo que o paciente que apresenta uma saturação, uma queda de saturação, né? Isso tem relação direta ao massa celíaca. Por exemplo, nessa curva aqui, ó, se esse paciente estivesse saturando aqui em torno de, sei lá, 65, mais ou menos, né? Vamos jogar aqui, né? Ele poderia ter uma queda também da PO2, né? Ele teria aqui a queda da PO2 dele. Então, uma saturação de 65, ele teria mais ou menos uns 55 de PO2. Estaria baixo? Estaria, né? Mas olha quanto, né? Baixa estaria essa saturação. 65, né? E isso não seria bom de forma alguma. Esse paciente, ele está hipoventilando, então eu preciso entrar ali com ventilação para esse paciente, seja pela bolsa válvula máscara, né, o AMBU, seja com um catéter, uma ventilação mecânica invasiva, precisa ver, certo? Mas é por isso que realmente o melhor parâmetro para a gente avaliar a ventilação é a saturação. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que o paciente ele está saturando bem. Ah, é um paciente que está internado na UTI, né? Está internado lá na UTI e tal, e é um paciente que está estável, ele pode estar internado na UTI, mas ele está estável, está saturando bem, está saturando 94, 95. Aí chega algum profissional e fala assim, ai, mas eu queria coletar uma gasometria para ver a pressão parcial de oxigênio desse paciente. Para que você vai curar esse paciente, né? Fazer um procedimento invasivo com uma gasometria arterial, só para ver a PO2 se a saturação dele lá está boa? Não faz sentido, né? A saturação, ela reflete uma boa ventilação do paciente. Eu vou curar ele desnecessariamente e sabendo que a PO2 não é o melhor parâmetro para avaliar a ventilação desse paciente, né? Então, obviamente que tem parâmetros e parâmetros. Paciente que está hemodinamicamente instável, paciente, né, que está crítico, ou então que é um paciente com DPOC, insuficiência renal crônica, que a gente precisa fazer acompanhamento, a gasometria ela é essencial nesses casos, né? Aí é outra história. Mas aquele paciente que está estável, para que você vai curar o coitado, né? Não tem necessidade, que a saturação ela mostra bem aí o que precisa ser feito com o paciente.